Êxodo 19, nós vamos ler do versículo 16 até o final do capítulo, versículo 25. Êxodo 19, do verso 16 ao verso 25. A palavra de Deus diz: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Amém. Pai, mais uma vez estamos na tua casa, diante da tua palavra, que é o alimento que nós precisamos esta manhã. Vem falar conosco, Deus, vem suprir as nossas necessidades espirituais. E ao ouvirmos a tua palavra, sejamos direcionados a uma mudança, a uma transformação nas nossas vidas, Pai. Que a tua palavra seja significante para nós esta manhã, de maneira a mudar o nosso comportamento. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, Senhor. E, ó Deus, dá-me a unção do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento em tuas mãos, para ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. É a oração que eu faço junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto que acabamos de ler, ele descreve um momento singular. Deus aparece naquele monte, não é? E o povo está diante daquela experiência, tendo um encontro com Deus. É assim até que Moisés fala. Então, o que o texto está nos descrevendo é como é um encontro com Deus. E o que a gente percebe aqui, que não é um momento qualquer, é um momento especial, é um momento em que coisas maravilhosas acontecem. Eu não sei como foi o seu encontro com Deus, o dia em que você teve uma experiência com Deus, que eu chamo conversão. É o dia em que realmente temos um encontro com Deus, que somos confrontados com aquilo que somos, enxergamos quem nós somos e também enxergamos quem Deus é. E esse encontro é um encontro transformador. Eu acredito que quem teve um real encontro com Deus teve também um momento maravilhoso na sua vida, como foi esse momento aqui vivido pelo povo de Deus e narrado aqui nestas palavras de Moisés. Agora, depois desse encontro com Deus, nós que nos convertemos, temos agora uma vida com Deus. Amém, irmãos? E nada mais pode nos separar da presença de Deus, a não ser o pecado. A Bíblia diz que o pecado é aquilo que separa o homem de Deus. E isso é uma constante. Leia junto comigo rapidamente Isaías 59, versículo 2.
onde esta palavra é anunciada, é revelada pelo profeta Isaías. Isaías, capítulo 59, versículo 2, é um texto que conhecemos bem. Isaías diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja, então, a única coisa que pode ainda nos separar de Deus são as nossas iniquidades, os nossos pecados, que nos separam do Senhor, que fazem com que a gente não ouça Deus e também com que Ele não nos ouça. Veja, esse texto que lemos aqui no início tem algumas coisas interessantes para nos mostrar, porque o povo está tendo um grande encontro com Deus, e a narrativa mostra a grandiosidade desse momento, porque diz que o monte tremeu. Você tem ideia do que é isso? Você está presenciando os acontecimentos. A fornalha se acendeu naquele monte, e o monte tremeu, se abalou, e todos estavam diante daquele acontecimento. Mas interessante que o versículo 21, voltando lá ao texto, diz assim: o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Diz aqui o texto que o povo, apesar de ter aquele encontro com Deus, de presenciar aquela glória, não podia se aproximar demais. Precisava guardar uma distância. Diz também o texto que até os sacerdotes tinham que guardar uma certa distância e assim mesmo deveriam ser consagrados a Deus. O fato de serem sacerdotes não significava muita coisa, porque o texto faz uma observação de que ele deveria ser sacerdote, mas consagrado a Deus. Era essa a exigência para que ele pudesse se aproximar daquela glória. E, irmãos, uma coisa importante a entender é que esse conceito é um princípio estabelecido por Deus, e como todo princípio, não importa que ele esteja no Antigo Testamento, ele vale para sempre. É um princípio eterno. Então, para o homem se aproximar de Deus, ele precisa ser consagrado, ele precisa ser purificado. Como princípio, isto não caducou, este princípio continua valendo. Agora, hoje, o que acontece é que nós temos um privilégio: Jesus. A Bíblia diz: ele abriu um novo e um vivo caminho, pelo qual nós podemos chegar ao Santo dos Santos, a presença, a maior intimidade com Deus. Por quê? Por nós mesmos? Por nossa capacitação ou consagração? Não, por Jesus. Pelo sangue de Jesus que nos purificou, para que então eu possa me reaproximar de Deus, já que os pecados fazem separação entre nós e Deus. Então é importante observar esse detalhe, porque Jesus deu-nos acesso ao Pai. Primeiro, porque a todos nós transformou em sacerdotes. A Bíblia diz que o povo de Deus hoje é um sacerdócio real e santo. Então, todo crente verdadeiro se tornou um sacerdote. Mas, como eu disse, o princípio continua valendo. Para que o sacerdote se aproxime e tenha maior intimidade com Deus, ele não basta apenas ser sacerdote, ele precisa ser consagrado. Como diz o versículo que nós acabamos de ler aqui, o verso 22, também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Todos somos sacerdotes, mas precisamos ainda consagrar a nossa vida. E o que é consagrar, irmãos? Consagrar é entrega, é se dar, se entregar, entregar-se a Deus. Hoje temos o privilégio de sermos sacerdotes, temos o privilégio de poder chegar a Deus por causa de Jesus, mas no nosso viver diário precisamos de consagração, para que a nossa vida possa estar
permanentemente na presença de Deus. Princípios estabelecidos no Antigo Testamento que a gente ainda precisa atentar para eles, porque só o sacerdote consagrado vai realmente poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem na sua presença, não é? Agora, uma coisa que chama atenção, como eu disse ainda há pouco, é que o encontro com Deus é algo transformador. Pelo menos deveria ser. Eu falei do encontro que nós tivemos com Deus quando nos convertemos. O que aconteceu quando você se converteu? Transformou a sua vida? Foi um encontro transformador? Ou você continuou da mesma maneira depois desse encontro? Então, a princípio, um encontro real com Deus deveria ser um encontro transformador. Mas o problema, irmãos, é que nem todos que se encontram com Deus são transformados. E aí a gente pensa, não, pastor, que é isso? Não é possível, porque quando encontramos com Deus, forçosamente seremos transformados. Isso não é verdade, irmãos. Você pode encontrar com Deus e continuar sendo a mesma coisa. Há alguns exemplos bíblicos que eu posso citar, pelo menos 2 rapidamente a você. Judas Iscariotes. Ele teve um encontro com Deus? Teve. Ele foi chamado por Jesus, não é? Ele foi, de certa forma, escolhido para ingressar naquele grupo seleto e por 3 anos e pouco passou ouvindo Jesus, desfrutando da sua presença, da sua companhia, presenciando coisas tremendas, maravilhosas, mas isso não foi suficiente para transformar a sua vida. Então, apenas o encontro com Deus não é garantia de transformação. Saul é outro exemplo também bem prático, de alguém que foi chamado por Deus, de que foi abençoado por Deus, de que ouvia a voz de Deus, mas mesmo assim não teve transformada a sua natureza. Então eu queria falar essa manhã sobre encontro com Deus, que transforma a vida da gente. Se você já teve um encontro com Deus, olhe para a sua vida, ela precisa ser transformada por esse encontro. Você não pode ser mais um Judas, nem mais um Saul, que passam momentos na presença de Deus, mas que não são transformados por esses momentos. Como vimos no texto, o encontro é glorioso, um terremoto, uma coisa maravilhosa acontece, é assim que acontece, mas isso precisa ainda permanecer na nossa vida, não pode se limitar a um momento. Eu digo a você, sempre disse aqui na igreja, a conversão é um momento, é um instante, ninguém se converte à prestação. Você se converte no dia que as escamas caem dos seus olhos e você enxerga a verdade e é liberto por ela. Isso é um momento, mas a partir desse momento você precisa ter uma vida com Deus. E aí, essa vida com Deus é todo dia. Concorda comigo? Essa vida com Deus tem que ser todo dia renovada, para que o encontro não fique apenas numa lembrança do passado. Um dia eu tive um encontro com Deus, um dia eu vi o chão tremer, um dia eu vi o fogo subir, fogo descer, um dia eu vi um monte de coisa. Mas e no dia a dia? O que isso mudou a minha vida e isso precisa ser renovado constantemente. Então, alguns exemplos bíblicos de encontro com Deus que precisam servir de inspiração para nós, porque são encontros que foram transformadores na vida dessas pessoas. E eu acredito que o nosso encontro com Deus precisa ser transformador. Porque senão, irmãos, nada vai adiantar. É como Judas, passou 3 anos perto de Jesus e nada evitou o seu destino, não é? Então a gente precisa entender o encontro com Deus. O primeiro exemplo que eu quero trazer a você está em João capítulo 4, um texto também bastante conhecido, em que uma mulher, identificada aqui no texto como mulher samaritana, tem um encontro com Jesus. João capítulo 4, versículo 7. Vamos ler o texto. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana,
como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Um resumo do que aconteceu naquele encontro está aqui nas palavras que nós acabamos de ler. A mulher tem um encontro com Jesus, casual, bebendo água, tirando água de um poço, algo que ela fazia diariamente, fazia parte da sua rotina. Mas ela tem uma pequena conversa com Jesus que muda completamente a sua vida. Veja, o encontro com Deus não necessariamente tem que se dar da forma lá de Êxodo 19 que lemos, cheio de fogos, né? Cheio de coisas impressionantes, mas talvez na simplicidade de um encontro casual, na rotina de um dia a dia, uma pessoa pode ser mudada e transformada completamente por esse encontro. Porque foi nesse dia que os olhos desta mulher foram abertos. Como eu falei a você ainda há pouco, conversão é este abrir de olhos, é você enxergar quem você é, você enxergar os seus defeitos e enxergar a grandeza de Deus ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com esta mulher nesse momento, porque ela, pelas palavras de Jesus, enxergou o seu pecado. Ele disse: você já teve 5 maridos, mas agora você vive com alguém. E esse com quem você vive não é teu marido. E ela não percebia que aquela situação era errada diante de Deus. Talvez ela se achasse uma pessoa correta. Talvez ela achasse que a vida dela estava tudo bem. Mas Jesus, numa conversa simples e direta, mostrou a ela o seu pecado. Não há conversão sem identificação de pecado. Conversão é algo radical, irmãos. Ninguém chega a Cristo por amizade. Eu gostei da igreja, gostei dos louvores, o ar-condicionado, o pastor é legal. Eu acho que agora eu vou ser crente. Não, isso não é conversão. Conversão é radical. Conversão é você enxergar a porcaria que você é. E enxergar que só Deus pode mudar essa porcaria em alguma coisa útil. Então ninguém se converte achando que entrou mais uma coisa na minha vida, agora eu tenho Jesus. Antes eu tinha um monte de coisa, agora eu ganhei mais uma. Não, é uma transformação radical. É enxergar quem você é. E Jesus disse em poucas palavras aquilo que talvez só aquela mulher soubesse. Mas Jesus disse, e ela disse: vejo que tu és profeta. Vejo que o Senhor sabe ver dentro de mim, sabe exatamente quem eu sou. E ela teve um encontro que foi transformador. Porque outras pessoas podem passar por essas experiências e nem por isso mudam. Irmãos, há pessoas que vêm à igreja, escutam a palavra, escutam Deus falando diretamente a elas. Quantas vezes já ouvi isso nesses anos todos de ministério? Quantas vezes já acabei mensagens aqui, pessoas me procuraram e disseram: pastor, parece que você sabia da minha vida. E tudo que foi dito foi exatamente o que eu estou passando e tal. Maravilha, algumas falam isso e se transformam. Outras falam isso, são tremendamente tocadas por Deus, mas continuam a mesma coisa. Não mudam. Podem ter um encontro com Deus, mas que não produz mudança nas suas vidas, nem no seu comportamento.
Com essa mulher foi diferente. Ao ouvir Jesus falar, ela não ficou indignada. Algumas pessoas ficam indignadas. Quando Deus lhes revela algum pecado, algum erro, elas ainda se revoltam contra Deus. Ela não ficou indignada com Jesus. Como é que o senhor pode falar uma coisa dessa para mim? Isso é minha vida. Ela não processou Jesus. Hoje você pode até processar alguém, né? Quando alguém fala o seu pecado, né? Isso é invasão de privacidade. Não, ela não teve nenhuma reação desse tipo. Pelo contrário, ela experimentou uma transformação na sua vida. Porque ela queria essa água viva, que ela poderia beber e nunca mais ter sede. Porque foi disso que Jesus falou. Nesse encontro, quando ele é verdadeiro, quando ele é real, a sede é saciada. Não há mais essa carência, porque há um preenchimento dessa necessidade, que só Deus pode preencher. E foi isso que essa mulher experimentou. E é tão verdade isso que eu quero ler com você o verso 39 do mesmo capítulo 4 de João. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude de quê? Do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela disse para todos que Jesus disse a ela o que ela estava fazendo. Ela testemunhou a respeito de Jesus. E na cidade muitos samaritanos creram em Jesus. Por causa de quê? Do testemunho de uma mulher. Que foi mudada, que foi transformada. Veja, o testemunho da gente só tem valor se houver transformação. Se a tua vida não for transformada, não adianta você testemunhar. Porque, veja, falar de Jesus é fácil. Se você ler alguns textos bíblicos, se você decorar algumas palavras bonitas, você consegue falar de Jesus. Mas se a tua vida não foi transformada, o teu testemunho não será levado em conta. O testemunho dessa mulher foi levado em conta, porque de alguma maneira as pessoas viram nela uma transformação. Então o seu testemunho se tornou eficaz. Irmãos, às vezes você escuta uma pessoa falar, ontem eu tive uma experiência dessa. Uma pessoa falando de Jesus com a coisa que tal, e no final você não sabe nem o que a pessoa era. Só Deus sabe, gente. Sua vida não reflete o seu testemunho. Então, isso pode até emocionar algumas pessoas, mas não produz transformação. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Então, voltando ao nosso assunto da mensagem, o seu encontro com Deus, se ele foi verdadeiro, efetivo, se foi realmente transformador na sua vida, o seu testemunho vai impressionar pessoas, de modo a provocar nelas a vontade de conhecer Jesus. Isso é que denota que o encontro foi verdadeiro, foi real, foi transformador. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Um segundo exemplo que eu quero também trazer para você está em Lucas 19. A história conhecida de Zaqueu. Lucas capítulo 19 também é um exemplo maravilhoso de um encontro transformador, de um homem muito complicado, de um homem muito defeituoso, reconhecidamente mau, desonesto, pecador, famoso na cidade por seu comportamento. Mas ele teve um encontro com Jesus. Um encontro meio estranho. Ele teve que subir numa árvore para ver Jesus. Ele era baixinho. Ele não conseguia enxergá-lo direito. Mas ao subir na árvore para ver Jesus, na verdade foi Jesus que viu ele. É sempre assim, irmãos. É Jesus que nos vê. É Ele que nos vê primeiro. E ele foi visto por Jesus. E Jesus teve um diálogo com ele. Talvez ele não esperasse aquilo. Ele não pensava que Jesus ia falar com ele. Ele só queria matar a sua curiosidade. Estava passando Jesus
E tinha uma multidão, ele, por ser de baixa estatura, não podia enxergar, talvez movido por uma curiosidade, né, que a gente tem quando vê uma multidão, que todo mundo, o que é isso? O que está acontecendo aí? Vamos lá, deixa eu ver e tal. E lá vai ele, sobe na árvore, mas acontece que Jesus vê ele. E Jesus sabe direitinho quem é Zaqueu, conhece direitinho o coração dele, como conhecia o coração da mulher samaritana, sabendo tudo a respeito dela. Sabendo tudo. E veja, o fato de Deus saber dos nossos pecados não quer dizer que Ele não quer nos salvar, muito pelo contrário. Ele veio para os doentes e não para os sãos, não é? Então são os pecadores que precisam de salvação. E Jesus olhou para Zaqueu e viu o currículo de Zaqueu, viu quem ele era, mas mesmo assim quis falar com ele, quis dar a ele uma palavra. E o que se segue desse encontro é uma transformação. Veja o versículo 6 de Lucas 19, só para exemplificar. Ele desceu a toda pressa, da onde? Da árvore. E o recebeu com alegria. Porque Jesus disse para ele, Zaqueu, eu quero hoje vir na sua casa, me convém ir na sua casa hoje. E o que Zaqueu fez? Recebe Jesus com pressa e com alegria. Duas atitudes desse encontro. Ele tem pressa em atendê-lo e ele tem alegria em recebê-lo. Começa aí a transformação de Zaqueu. Irmãos, ninguém vai se converter com raiva. Não adianta, né? Você precisa de um encontro com Deus que transforme a tua vida. Mas esse encontro se dará quando você recebe Jesus e o faz com alegria. Eu, sinceramente, não acredito numa máxima que muita gente fala e repete, de que a gente vem pela dor ou pela, como é que chama? Pelo amor, né? Eu escuto os irmãos falar, nem falo nada, deixo para lá, mas eu não acredito nisso. Ou vem pela dor ou vem pelo amor. Eu acho que você vem sempre pela dor. Não tem negócio de vir pelo amor. Eu acordei apaixonado por Jesus. Jesus mesmo. Não. Você é pecador. Pecador está sempre com dor. Por isso que termina com dor. Pecador. Então é sempre pela dor. Entende, irmão? Não tem essa de amor. Todo pecador vem pela dor, porque pecado dói para burro. Às vezes você não percebe que está doendo, mas ele está te matando por dentro. Entendeu? Então, quando você encontra com Jesus, você descobre que você é pecador. E quando você descobre que você é pecador, isso não é agradável. Ah, que amor, descobri que eu sou pecador. Não, não é assim que funciona, né? Isso provoca dor. Por isso eu disse, eu não acredito em conversão sem choro. Ah, converti-me. Tem um choro, tem uma dor envolvida nisso aí, entende? E com Zaqueu, irmãos, não foi diferente, mas ele recebe Jesus com alegria. Veja, há um misto de alegria e de dor envolvido na conversão. A alegria de abrir o coração, de receber, de perceber que mesmo sendo quem eu sou, pecador, há alguém que se importa comigo e que quer me tirar desta situação de miséria em que eu me encontro. Então isso produz uma alegria. E Zaqueu recebe Jesus com pressa e com alegria. Pressa também porque não dá para adiar. Quanta gente anda adiando aí um encontro com Deus? Sabe se você vai ter tempo para isso? Tem que ter pressa, gente. Tem que ter pressa. Às vezes vejo pessoas, escutam pregação, nunca tomam uma decisão. Então sempre, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Aí vem um apelo, vem outro, vai lá, entrega a vida para Jesus. Fala, não sei se eu estou preparado e tal. Como se tivesse tempo. Olha, teu relógio está bom, sabia? Aí depois entreguei a vida para Jesus. Aí pronto, tem que se batizar. Aí fica mais aquele ano para se batizar, né? Não sei. É com pressa, meu amado. É com pressa e com alegria. Quando o encontro é verdadeiro, não há mais espaço para dúvida. Veja, dúvidas são normais.
Você, quando conhece Jesus, você não sabe tudo. Você não conhece a Bíblia toda, você não conhece a doutrina evangélica toda, isso tudo é normal. Mas uma coisa você sabe, que você é pecador e que Jesus é Salvador. Então já basta. Tem que conhecer mais nada. Tem que conhecer o seguinte: eu tenho um problema, e o único que tem a solução é Jesus. O resto eu vou aprendendo com o tempo. Entendeu isso? Então tem que ser com pressa. Não pode ficar adiando. É agora. Já vi a verdade liberta. Então a verdade transforma. Eu tenho que tomar uma decisão diante da verdade. E Zaqueu vai com toda a pressa e com toda a alegria, leva Jesus para dentro de sua casa. Acabou a história? Não acabou a história. Se acabasse a história, seria apenas um banquete oferecido para Jesus. Ah, Jesus foi lá em casa, comeu. Eu gosto que quando a pessoa vai lá em casa, eu gosto que coma bem. Ah, eu botei o melhor na mesa, Jesus comeu, saiu satisfeito. Beleza, mudou alguma coisa, Zaqueu? Mudou nada. O encontro não se limitou a recebê-lo, nem com pressa, nem com alegria. Recebê-lo com pressa e com alegria não é tudo, é importante, mas não é tudo. Porque o encontro precisa ser transformador. Mas com Zaqueu, graças a Deus, foi transformador. Olha o que aconteceu depois, versículo 8 e versículo 9. Entremente, Zaqueu se levantou, sozinho, ninguém mandou, ninguém cutucou, ele foi sozinho. Às vezes na igreja a gente cutuca, né? Vai lá, pá, pum, dá na costela, vai lá, está chamando Deus, vai lá, pá. Não, ninguém cutucou Zaqueu, ninguém forçou a barra. Zaqueu sozinho levanta-se no meio do banquete. E aí o que ele faz? Levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Veja, aconteceu transformação. Até aquele momento não tinha havido salvação naquela casa. Até aquele momento tinha havido o que era aquela casa? Banquete, comilança, né? Jesus bem recebido, confortavelmente acomodado, maravilhoso. Mas salvação ainda não tinha havido. O que provocou salvação não foi o fato também de dar os seus bens aos pobres, porque isso não salva ninguém. O que evidenciou a salvação foi a transformação de Zaqueu. Por quê? Ele era um homem desonesto. Ele roubava nos impostos para benefício próprio. Então era alguém apegado ao dinheiro. E para quem é apegado ao dinheiro, abrir mão de dinheiro, aí realmente houve uma transformação. Veja, não é uma questão de caridade, de dar porque eu tenho muito. Quem tem muito dá com muita facilidade também. É fácil ser caridoso quando você é milionário. Concorda comigo? Ah, o Bill Gates deu 1 milhão para não sei quem. Ah, o que dá aí? Não há diferença nenhuma. Não provocou nem cosquinha nele que ele fez. Entendeu? Mas não é questão de caridade, é questão de mudança de natureza. Alguém apegado ao dinheiro fez algo impensável. Primeiro, deu metade, não deu 1 milhão. Ah, o cara tem 500 bilhões, dá 1 milhão, não faz falta nenhuma. Ele deu metade do que ele tinha. E segundo, ele se propõe a devolver a todo mundo que ele roubou 4 vezes mais. Aí ele ficou pobre. Porque ele roubou muito. Roubou muita gente. Então agora ele tomou uma postura que mostrou uma transformação. Seu coração não está mais apegado a nada, a dinheiro, a posição, a roubo, a nada. Ele agora faz o que ele sente diante de Deus, da nova natureza que ele quer ter a partir daquele momento. Livre desses apegos, de todas essas coisas. Aí Jesus diz: então agora houve salvação. Antes só houve um encontro. Antes só aconteceu a festa, o banquete. Conversou com Jesus, Jesus conversou com ele, maravilha. Mas enquanto não houve a decisão, não houve salvação. O encontro só é eficaz se houver transformação.
se não transformou, não tem eficácia nenhuma nesse encontro. E com Zaqueu aconteceu porque ele mudou a sua vida, mudou a sua maneira de ser, de pensar, de agir. E olha, ninguém cutucou ele para ele fazer isso. E nem Jesus pediu que ele fizesse isso. É aí que está a grande importância do que aconteceu. Não foi a doutrina da igreja. Isso, irmãos, é uma coisa importantíssima. Às vezes a pessoa, ela entra para a igreja, mas não quer dizer que ela se converteu. Ela entrou para a igreja. É legal, todo mundo entra. Diz o ditado no mundo que a porta é aberta, até cachorro de vez em quando entra. E aí? Entrou para a igreja? Aí ela entrou para a igreja, aí ela se submeteu à doutrina da igreja. Ela entrou numa igreja que não pode raspar o sovaco. Ela não raspa mais o sovaco, tá? Aquela sovaqueira. Beleza. Mas não quer dizer que ela se converteu. Ela entrou para a igreja que não pode passar maquiagem. A mulher, né, não pode usar um brinco. O homem não pode usar barba. Não pode usar bermuda. Ele mudou isso tudo. Mas porque a igreja mandou. E não porque no seu coração ele percebeu que aquilo não agradasse a Deus. Ele fez tudo aquilo porque a igreja mandou ele fazer. Com Zaqueu foi diferente. Ninguém mandou Zaqueu fazer nada. Nem Jesus. Ninguém disse para Zaqueu como é que é o comportamento de um crente. Mas a mudança foi gerada no seu interior de maneira espontânea, de acordo com princípios de Deus e não com regras de homens. Isso é conversão verdadeira. Você pode mudar porque você se adaptou ao conjunto de regras. Se você entrar para a maçonaria, dar beijo no bode do diabo, você vai mudar também. Você vai arrumar um conjunto de regras. Se você entrar para o budismo, você vai mudar também. Você vai se adaptar a um conjunto de regras. Vai botar um rabinho de cavalo, vai botar uma bata, vai ficar dizendo, tudo vai mudar. Concorda? Mas não quer dizer que você experimentou uma mudança na sua natureza. Em Zaqueu mudou a natureza dele. A natureza mudou. Ele não tinha mais, ninguém pediu, mas ele não tinha mais como ser um ladrão. Ele não tinha mais como ser um desonesto, um apegado ao dinheiro, um sovina. Não tinha mais como ser assim. Então houve conversão nessa casa. Encontro com Deus só muda, só é eficaz quando muda alguma coisa, não é, irmãos? E outro exemplo que eu quero te dar é um exemplo clássico, Jacó, Gênesis 32, Gênesis capítulo 32. A gente conhece essa história, eu não vou ler, porque você já conhece a história. Jacó lutando com um anjo. Todo mundo conhece? É um encontro literal com Deus, né? Foi tão literal que ele se atracou com Deus. Olha só, que coisa, né? Jacó lutando com Deus, lutando com um anjo. E a gente sabe, a teologia mostra, a própria Bíblia indica que esse anjo é uma personificação de Jesus, uma personificação de Deus, tanto que no final o anjo diz a ele, você lutou com Deus. Não diz que ele lutou com um anjo. Então, irmãos, a gente sabe do que estamos falando, isso é um encontro com Deus. E ele tem um encontro de agonia. Versículo 24 de Gênesis 32 diz assim, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. É um encontro de luta, de agonia com Deus, porque ele estava com medo do encontro com seu irmão, que ele prejudicou, e ele de alguma forma então tinha medo desse encontro, porque quem deve teme, né? O ditado diz que quem não deve não teme. É verdadeiro, mas quem deve teme. Ele tinha medo. Então ele tem esse encontro de agonia com Deus. Ele está em agonia, está com medo. E ele vai ter esse encontro com Deus. E versículo 26 diz assim, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. O anjo falou para ele. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha a dedicação dele nesse encontro. Ele se agarra a Deus na busca de uma resposta, de uma solução para o seu problema, de uma direção para a sua vida.
E aí, com todo afinco, se agarra ali ao anjo e diz: não deixe você ir embora se você não me abençoar. E aí, irmãos, versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com quem? Com Deus e com os homens, e prevaleceste. O que quer dizer isso? Jacó ganhou de Deus? É isso? Entenda, vamos entender o que está escrito aqui. O que Deus aprovou em Jacó foi a luta pela bênção. Aí hoje no meio evangélico se faz um sucesso, né? Vamos lutar com Deus, vou dar uns tapas em Deus que eu vou tirar a bênção dele, porque eu preciso ser abençoado. Aí vai lá, bota Deus na parede, pá, me dá, senão não te largo. Irmão, vamos interpretar o texto direito. O que Deus está exaltando em Jacó? A sua persistência, a sua perseverança. Pensa bem comigo, você é inteligente, tem gente inteligente aqui? Graças a Deus. Você acha que um baixinho igual Jacó vai lutar com Deus, vai dar supapo em Deus? O que você acha? É possível? Não, não tem. Não tem nem chance, tem chance? Alguém aqui, o fortão daqui, o machão aqui, tem chance contra Deus? Se você resolver dar uns tapas em Deus, o que vai acontecer com você? Fala para mim. Nem fala, né? Então, nós inteligentes sabemos que ninguém tem chance contra Deus. Se Jacó prevaleceu, foi porque Deus deixou, né? Ah, ele agarrou o anjo, não deixou o anjo sair. Ele é mais forte que o anjo. Ele arrancou a bênção. Não. Deus quer ensinar que o que ele está percebendo em Jacó é uma mudança, uma perseverança, uma determinação que é saudável, que é boa, e que Deus gosta de encontrar em nós, irmãos, esse tipo de atitude. E também, segundo diz aqui o texto, a maior bênção de Jacó que ele recebeu foi a sua transformação nesse momento. Porque tudo isso foi motivado pelo medo. Medo do seu irmão. O que ele fez com o seu irmão? Ele enganou. Jacó, segundo os estudiosos dizem, é um nome que significa usurpador, enganador. Por quê? Porque desde o ventre ele já é assim, né? Ele já sai do ventre puxando o outro pelo calcanhar, já sai querendo passar a perna nos outros. E no próprio irmão, olha só, quem passa a perna no próprio irmão, imagina o que vai fazer contigo. Hein? O cara é capaz de passar a perna no irmão de sangue. Contigo, o que ele vai fazer? Pobrezinho de você, né? Pobrezinho da gente. Então, era um enganador. Era um cara assim. Mas naquela agonia que ele experimentou, naquele encontro sobrenatural que Deus lhe proporcionou, ele tem uma transformação. E essa transformação é que é atestada por Deus. Por isso Deus diz, você não vai mais se chamar Jacó. Você não vai ser mais enganador. Você vai se chamar Israel, príncipe. Assim vai ser o seu nome a partir de agora. Por quê? Porque ele ganhou de Deus, é o troféu da vitória? Não. Porque ele teve uma transformação com aquela experiência, com aquele episódio. Aquele episódio foi transformador. A sua natureza foi mudada naquele momento. Por isso, ele sai dali com um nome novo, com um nome transformado. Então, irmãos, esse é um encontro que talvez muitos crentes fracos aí estejam precisando. Um encontro transformador. Um encontro que vai produzir uma transformação na sua vida e nas suas atitudes. Porque Jacó era alguém, de certa forma, crente, mas que ainda precisava de uma mudança mais radical no seu comportamento, no seu temperamento, nas suas características. E esse encontro que ele teve com Deus transformou definitivamente a sua vida, como mostra as Sagradas Escrituras. Agora, um tratamento desse é doloroso. Foi no supapo que Jacó mudou.
Eu acredito que aqui na igreja tem algumas pessoas que precisam dos supapos para mudar também. Mas como eu não sou Deus, não sou eu que vou dar os supapos em você. Por mais que eu gostaria de fazê-lo, tá? Mas existem algumas pessoas que talvez precisem de uma dessas. Precisem de ser marcadas por um encontro com Deus. Porque o texto diz que Jacó saiu desse encontro com uma marca que o acompanhou para o resto da vida. Veja, irmãos, olha o que diz o versículo 31. Vamos ler. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por quê? Porque o anjo deu uma fisgada naquela coxa dele. O anjo deixou nele uma marca. E essa marca o acompanhou para a vida toda. Mas é melhor sair de uma luta marcado, mas transformado, do que não ter marca nenhuma, irmãos, e continuar a mesma porcaria. Jesus disse isso em umas palavras bem simples em Mateus 18:8. Vamos ler Mateus 18:8. Mateus 18, versículo 8. Está escrito assim: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés serem lançados no fogo eterno. Jacó saiu manco dessa história, mas é melhor sair manco do que andando direitinho caminhar para o inferno. Teve uma experiência transformadora com Deus. Por isso, irmãos, o que nós estamos precisando é de um encontro real com Deus. Não de experiências superficiais, porque elas não vão transformar, não vão mudar. Não de andar com Jesus, de ouvir Jesus, de conversar com Jesus, porque isso não vai transformar. Se não houver uma transformação de Deus, nenhum encontro é produtivo. E um último alerta que eu quero dar, baseado na palavra de Deus, abra a Bíblia em Joel, no livro do profeta Joel. Há um alerta aqui importante para nós, irmãos, porque a Bíblia diz o seguinte: de uma certa maneira, todos teremos um encontro com Deus, todos. Não importa o que você faça, um dia você vai ter um encontro com Deus. Melhor que ele seja agora, amém? Enquanto há tempo da sua vida ser transformada. Porque se o encontro não for agora, ele o será algum dia, porque todos vão encontrar com Deus. E veja o que diz a Bíblia em Joel 3, versículo 2. Congregai todas as nações e os farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Multidões estarão naquele dia para um encontro com Deus. No dia do juízo, todos terão um encontro com Deus. Mas aí, irmãos, não há mais tempo para mudança, não há mais tempo para transformação, porque nesse dia é o vale da decisão. Mas é uma decisão que já está tomada, só será promulgada, só será divulgada. Mais nada. A decisão já foi tomada. Quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado porquanto não creu. Então é apenas a proclamação da sentença. Todo mundo um dia vai ter um encontro com Deus. Só que nesse dia vai ser para juízo, porque o tempo da oportunidade passou. Hoje você ainda tem a oportunidade de ter um encontro com Deus. Hoje você ainda tem a oportunidade de ter a sua vida transformada, como a mulher samaritana, como Zaqueu, como os exemplos que foram aqui trazidos. Ainda há esperança para mudar. Ainda há tempo para que esse encontro seja definitivo e transformador na nossa vida. Então aproveite o encontro com Deus para resolver a sua vida.
Não deixe para depois o que tem que ser feito agora. Não fique adiando, tenha pressa como Zaqueu. Não deixe que, depois eu mudo, depois eu faço, depois. E nessa, o tempo passa e a vida não muda. E o encontro com Deus está cada vez mais perto. Porque todos aqueles que estão vivos cumprem o único requisito para morrer, que é exatamente estar vivo. E aí, meu amado, nesse dia todos encontrarão com Deus. Mas será tarde demais nesse momento. A hora de mudar é agora. Não perca essa oportunidade. Para a gente encerrar, eu quero ler um texto de Jesus em Mateus capítulo 22, que nos fala e nos alerta que nós não podemos deixar passar os momentos importantes da nossa vida e do nosso encontro com Deus. Mateus capítulo 22, do 11 ao 14, a palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 22, do 11 ao 14. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A frase que nós mais falamos é o versículo 14. Mas o contexto no qual ela está inserida é nessa grande boda, nesse grande banquete que foi dado pelo rei. Mas o rei está voltando. E quando ele chegar, talvez ele encontre alguém que está lá, está no meio dos convidados, está no meio dos chamados, mas não tem as vestes nupciais. E aí o rei faz o quê? Bota para fora. Como eu disse, irmãos, entrar para a igreja não é grande coisa. Qualquer um pode entrar na igreja, mas muitos são chamados, poucos os escolhidos. E quem sabe quem é o Senhor. É o rei que está voltando e que conhece os seus convidados. E vai saber direitinho quem está ou não com as vestes nupciais. Estar no grupo não garante absolutamente coisa nenhuma. Porque esse convidado estava ali, sentado à mesa, desfrutando do banquete. Mas quando o rei voltou, logo o identificou. E identificado, ele foi retirado. Que a gente pare para refletir, irmãos, no nosso encontro com Deus e na qualidade de vida que tivemos a partir desse momento. Na transformação que tivemos a partir desse dia. Que essa seja uma realidade na nossa vida. Transformação. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.